Olá, meu nome é Daniel de Souza, sou aluno do curso de Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e monitor do Programa de Iniciação à Docência PIBID. Hoje, o objetivo é compartilhar com vocês a atividade Força Elástica. A atividade é essa desenvolvida no PIBID e voltada para o ensino remoto. Este roteiro foi aplicado para os alunos do Colégio Federal Pedro II, Unidade Humaitá, localizado no Rio de Janeiro. O princípio do experimento é analisar a deformação de uma mola em diversas condições e tentar se chegar a uma conclusão observável. O aluno deve realizar o experimento e, através da observação do fenômeno, tentar inferir alguma explicação para o mesmo, estando este pensamento certo ou não. É muito importante que este passo seja realizado antes de qualquer tentativa ou contato por trás da explicação do fenômeno. Propomos então a seguinte estrutura. Vamos utilizar o arame de caderno representando a mola do experimento, objetos de mesma massa que serão utilizados para deformar a mola, podendo ser quaisquer tipos de objetos, e uma sacola como recipiente. A ideia é que o experimento seja realizado com materiais de fácil acesso e que não existe nenhum tipo de dificuldade no processo de construção. Atenção! Em muitos casos, é incomum se ter uma balança em casa, e por isso torna difícil controlar a massa dos objetos. Isso é, garantir que os dois objetos tenham a mesma massa. Nesse caso, recomendamos que utilize copos de água como referência de peso. Para que pudéssemos retirar informações específicas do experimento e o aluno não ficasse perdido em relação a qual é o objetivo, dividimos o mesmo em etapas acompanhadas de questões. Etapa 1. A ação da mola com apenas um peso. Na primeira etapa, pedimos ao aluno que analisasse o efeito de deformação da mola com apenas um objeto. O experimento segue o seguinte formato. Primeiro, fixamos a mola em algum lugar. Depois, fixamos o recipiente na outra ponta da mola. E agora, com o recipiente adicionado, devemos colocar o respectivo peso. E após uma análise, retirar o recipiente, para ver qual será a consequência. Para uma melhor análise e compreensão do experimento, podemos dividir o experimento em três situações. Situação 1. A mola antes de ser realizado o teste. Situação 2. A mola durante o teste, ou seja, enquanto sustenta o peso do objeto. Situação 3. A mola após ser realizado o teste, ou seja, após retirarmos a sustentação. Feito esta distribuição, pedimos ao aluno que analisasse o experimento sobre esta ótica, recomendando que, se necessário, ele repita o experimento. E para finalizar, pedimos também que o aluno responda a seguinte questão. Se analisarmos as três situações, o que você pode observar? Ocorreu alguma alteração com a mola entre momentos 1, 2 e 3? Justifique seu pensamento. Com essa pergunta, nosso intuito é que o aluno se atente que, ao adicionar peso, a mola sofre uma deformação e, ao retirarmos o peso, a mola retorna ao seu estado inicial, ou seja, que ele associe a deformação com o objeto. Etapa 2. A ação da mola com peso extra. Nesta etapa, o aluno deve analisar as mesmas situações do experimento anterior, só que agora, em vez de adicionar um objeto, deve-se adicionar dois objetos, lembrando-se de dar prioridade a objetos de mesma massa. No exemplo do vídeo, só se fez necessário colocar mais um copo de água, visto que é uma continuação do vídeo anterior. Após realizar o experimento, dados que os parâmetros de análise são os mesmos, pedimos aos alunos que respondam a seguinte questão.
Em relação ao que foi respondido na questão anterior, sua resposta permanece a mesma? Caso não seja, qual foi a diferença? A ideia da pergunta é que o aluno perceba que existe uma relação entre a massa do objeto e a deformação da mola. Etapa 3. Reflexão. Nesta etapa, não existe um experimento pré-definido. Ela é acompanhada de apenas uma questão, que serve para testar a compreensão do aluno sobre o fenômeno, e para que o mesmo reflita sobre a correlação entre massa e deformação. A questão é, se colocássemos um objeto ainda mais pesado no recipiente, qual seria a tendência? Qual seria o comportamento esperado? E se agora colocássemos um objeto relativamente mais leve, qual seria a tendência? Qual seria o comportamento esperado? Etapa 4. Mensurando os valores experimentais. Nesta etapa, o experimento é o mesmo, só que agora o aluno deve se preocupar em medir. No roteiro, pedimos que o aluno replique o experimento, mas agora se preocupando em mensurar o tamanho da mola em cada situação. Deixamos claro que para isso seria necessário utilizar alguma ferramenta que meça o comprimento. Sugerimos uma régua, trena ou fita métrica. Especificamos para o aluno os seguintes passos. Passo 1. Mensure e anote o valor do comprimento da mola antes de ser realizado o teste. Passo 2. Mensure e anote o valor do comprimento da mola durante o teste, ou seja, enquanto sustenta o peso do objeto. Passo 3. Mensure e anote o valor do comprimento da mola sustentando um objeto que tem o dobro do peso do anterior. Passo 4. Mensure e anote o valor do comprimento da mola após ser realizado o teste, ou seja, sem a sustentação do objeto. Veja a aplicação destes conceitos no vídeo a seguir. Utilizei como ferramenta de medição uma fita métrica presa na parede. No primeiro passo, minha mola apresentava um valor de 24,8 centímetros. No segundo passo, obtive um valor aproximado de 31,5 centímetros. No terceiro passo, obtive um valor aproximado de 37,7 centímetros. No quarto passo, voltamos ao valor de 24,8 centímetros. Após realizar o experimento e anotar as medidas que encontraram, pedimos aos alunos que respondessem as seguintes perguntas. Analisando os 4 valores mensurados, é possível se identificar algum padrão ou alguma relação entre os valores medidos? Justifique. O princípio dessa questão é fazer com que o aluno perceba que existe uma relação matemática entre a deformação que a mola sofre e a massa do objeto. Em sua opinião, se replicássemos este experimento com uma mola de material diferente, obteríamos um resultado diferente? Justifique. A ideia por trás dessa questão é analisar se o experimento traz algum fator que possa demonstrar que existe alguma relação entre o tipo de mola que estamos utilizando no experimento, a deformação que a mola sofre e a massa dos objetos. Mas, analisando as respostas fornecidas pelos alunos, foi possível averiguar que esta relação não é algo explícito ou dedutível neste experimento. Uma boa parte dos alunos afirmou que o material da mola não implica na relação deformação-massa.
Se colocássemos um objeto de 4 vezes maior massa que o objeto inicial, qual seria o comportamento esperado? Essa questão é uma reflexão, pois, dependendo das respostas que conseguimos obter com esta pergunta, é possível analisar se o objetivo do aprendizado experimental do roteiro foi concluído ou não. Ou seja, se os alunos, através da experimentação, conseguiram perceber que existe uma relação entre massa e deformação e que essa relação é proporcional. Agora, vamos para a segunda fase do roteiro. Nesta fase, trabalhamos a parte teórica com os alunos e depois retornamos às mesmas questões que foram respondidas anteriormente. Nosso intuito é que o aluno consiga visualizar a questão, só que agora sob uma ótica teórica. Para compreender o princípio de força elástica, é necessário partir de um pressuposto inicial, definir com os alunos conceitos básicos e demonstrar algumas propriedades da matéria. Definimos com os mesmos ideias como força, deformação, deformação plástica e deformação elástica. Tendo estes conceitos esclarecidos, podemos chegar à ideia de força elástica, uma força que surge ao aplicarmos uma força em um corpo com propriedades elásticas, e que se trata de uma força restauradora. Com essa base teórica, pedimos ao aluno para responder novamente as perguntas que foram feitas anteriormente. Nosso intuito é fazer com que o aluno reflita sobre as respostas que ele forneceu anteriormente e verifique se a lógica que ele construiu casa com o conhecimento que ele acabou de adquirir na teoria. Agora que o aluno já possui o princípio de funcionamento da força elástica, a ideia é trabalhar a relação entre força aplicada e deformação. É hora de introduzir o mesmo a lei de Hooke. Sua descoberta gira em torno de uma observação experimental. Ele foi capaz de observar que, para diversas forças aplicadas em um sistema parecido com o garra-mola, a deformação é proporcional à força aplicada. Ou seja, se considerarmos uma força P, a mola se deforma um ΔX. Se aplicarmos uma força 2P, a mola irá se deformar 2ΔX. E se aplicarmos uma força 3P, ela irá se deformar 3ΔX. E daí em diante. Esta proporção entre força aplicada e deformação é definida como constante elástica e é determinada pelo material e pela forma do objeto. Quanto maior é a constante, menor é a deformação observada para a intensidade da força aplicada. E, consequentemente, quanto menor é a constante, maior é a deformação observada para a intensidade da força aplicada. Feita essa explicação, pedimos aos alunos para retornar às perguntas que foram feitas nos blocos anteriores. Sendo nosso intuito o mesmo do anterior, fazer com que o aluno reflita sobre a resposta que ele forneceu e verifique se a lógica que ele construiu casa com o conhecimento que ele acabou de adquirir na teoria.